Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a este canal. Eu sou o professor Guilherme Falck e hoje trago para vocês mais uma indicação de livro, um livro bem legal que eu li agora quando estive com alguns dias de folga e aproveitei para fazer essa leitura. Vamos ver depois da vinheta qual é o livro que eu trago para vocês. Gosto muito de trazer sempre indicações de livros para vocês, um dos objetivos desse canal, e hoje trago um livro para vocês que se chama Exilados por Amor, de Sandra Carneiro, pelo Espírito Lúcius. É este livro aqui, Exilados por Amor. Este livro ele é muito interessante, é um livro da literatura espírita. Eu aproveitei agora, eu tive alguns dias de folga, tivemos um feriado, eu aproveitei para viajar um pouco e levei este livro para ler, juntamente com outro. Eu gosto sempre de ler um livro romanceado com algum outro de estudos, tá? Para não ficar alguma coisa muito pesada, somente estudo. Eu procuro relaxar também com um bom livro romanceado. Gosto muito. E eu estou lendo os livros da Sandra. Eu já falei para vocês sobre o Déjà Vu, um outro livro bem legal também dela. E agora estou lendo esse livro aliás, li este livro e estou lendo a continuação dele, que é um livro bem grosso. A Jornada dos Anjos, tá? A Jornada dos Anjos também é muito interessante, pelo que eu estou vendo, a continuação deste aqui, Exilados por Amor. O Exilados por Amor, que trago para vocês aqui, é um livro que fala de um casal de Capela, e lá começa o livro falando lá de Capela. Vocês sabem, né? Capela dizem que é um local de onde veio muitos degredados daquele local, onde não puderam ficar no momento da transição daquele planeta para um planeta de maior evolução. Muitos foram então mandados para outros planetas que estavam começando as suas civilizações, como a Terra. Bom, o livro começa então contando a história de Ernesto e Elvira, esse casal lá de Capela, e ele é uma pessoa muito inteligente e está fazendo um trabalho onde ele pretende acabar com a morte, né? Ele é um cientista. Só que ele acaba sendo então traído por um amigo e ele é assassinado. Neste momento, ele acaba então gerando uma energia muito forte de vingança, na qual ele acaba se unindo com o perispírito dele de tal forma a essa pessoa que ele buscou vingança, que ele levou ao suicídio dessa pessoa numa obsessão muito forte, tá? E por causa dessa obsessão muito forte, ele acabou perdendo muito a consciência dele e ficando numa energia muito densa, muito pesada. Com isso, ele acabou tendo que ser um dos degredados que vieram para o planeta Terra. Tá? A esposa dele, a Elvira. A Elvira era uma pessoa muito evoluída espiritualmente, moralmente, etc. Mas ela procurou ajudar ele da melhor forma possível, sempre estando ali como um amparador para ele. Então, quando ele vem para cá, ele passa por diversos processos reencarnatórios que vão desde dos homens das cavernas, passando por várias reencarnações difíceis, onde ele morre muitas vezes de forma drástica, de forma que eles procuram fazer com que ele vá se afastando cada vez mais daqueles pensamentos de ódio, etc., daquela pessoa que ele estava tão conectado. E depois, então, aí o livro começa a narrar com mais detalhes a vida dele no Egito. Muito interessante essa parte, vai falando de toda a questão ali do Egito, da construção da pirâmide, etc. Muito legal. Passa uma boa parte do livro nessa questão do Egito, e é ali também dos erros dele e esse momento de tentativa de reerguimento moral.
a mulher dele, a Elvira, reencarna no Egito para ajudar ele, se tornar uma pessoa que está próxima a ele para ajudar ele. Enfim, é muito interessante toda a história ali no Egito. E depois acontece um fato muito difícil para fazer esse resgate na vida dele. E aí ele desencarna e novamente vai reencarnar posteriormente, depois de um tempo no plano astral, etc. Ele reencarna na época de Jesus, aonde ele vai acompanhar a trajetória de Jesus e ali ele vai então ter mais uma oportunidade de crescimento. Então começa a narrar toda a história ali dele como alguém que está acompanhando os passos de Jesus. O livro vai narrar mais a parte aonde Jesus já é capturado e depois morto na cruz. Ele narra toda essa questão do ponto de vista dessa pessoa que ele reencarnou, né? Não vou dizer o nome para não estragar a leitura de vocês, tá? Mas o livro vai girar em torno disso aí. Vai girar mais em torno da questão do Egito e depois da questão ali da reencarnação dele em Israel. Muito interessante, muito legal, realmente é um livro que a gente fica fixo lendo, né? Eu li ele aí em uma semana, quando eu comecei a ler um pouquinho antes de ir viajar, e durante a viagem, então, eu devorei ele. Nem cheguei a pegar o outro livro que eu estava lendo, tanto que eu fiquei fixo lendo e devorando a história toda, muito boa. E depois, né, aí vem, que eu estou recém no começo agora, né, a Jornada dos Anjos, que continua a história, então, do Ernesto. Me parece que agora ali, falando na época após a destruição do templo, do ano 70, mais ou menos, e o domínio dos romanos naquela região. Aí vamos ver como será, mas depois eu trago para vocês, falando um pouquinho mais como é essa continuação. Este primeiro livro realmente vale a pena, muito bom, recomendo para vocês, uma leitura para quem gosta de também passar um tempo mais relaxante para a cabeça nos estudos, né? Não ficar só naquele estudo. Aqui nós temos, então, uma história mais romantizada. Tem aspectos aqui, então, bastante fortes de reencarnação, né? Dessa comunicação com os espíritos. Fala também de viagem astral em alguns momentos, né? Onde o personagem dorme e tem contato com a Elvira e outros amparadores ali, Josefá, outros amparadores que estão próximos a ele. Então, é um prato cheio para quem gosta desses assuntos. Fica então essa minha dica. Convido vocês para deixar um like, comentar embaixo do vídeo. E se forem adquirir a obra, eu vou deixar um linkzinho ali para a Amazon. Quem quiser comprar pela Amazon, eu vou deixar um link. Esse link, vocês comprando por ele, vai ajudar aqui o canal. Certo, pessoal? Então, um grande abraço, paz profunda.